Imagine a situação. Seu gato, brincando, deu um salto em falso e agora manca. Ou comeu algo que não devia da sua mesa. O primeiro pensamento é pânico. O segundo, o que fazer agora? Hoje nós vamos nos livrar desse pânico de uma vez por todas. Vamos montar a caixa de primeiros socorros felina ideal, que todo lar com um predador bigodudo deveria ter. E eu prometo, você vai se surpreender ao descobrir que o componente mais importante dela não é um medicamento. Os gatos parecem incrivelmente ágeis e invulneráveis, mas a curiosidade deles frequentemente os leva a pequenos ferimentos, intoxicações ou alergias. E enquanto você tenta falar com o veterinário ou corre para a clínica, minutos preciosos se perdem. É justamente nesses momentos que uma caixa de primeiros socorros bem organizada se torna sua principal aliada. Lembre-se da regra de ouro. A caixa de primeiros socorros é sua ferramenta para prestar assistência inicial antes da consulta com o veterinário, e não um substituto para ele. Então, vamos começar a montá-la. Então, vamos lá abrir a nossa farmácia de bolso imaginária. O que colocamos lá em primeiro lugar? Claro que sim. Os materiais de penso são a base essencial, indispensável para qualquer corte, arranhão ou lesão mais grave. O item principal nesta secção são as compressas de gaze estéreis. Faço questão de sublinhar: estéreis. Sempre que a integridade da pele é comprometida, o seu principal inimigo é a infecção. A esterilidade da compressa garante que não vai introduzir bactérias adicionais na ferida. E agora, um aspecto muito importante: nunca, ouça bem, nunca utilize algodão comum para tratar uma ferida aberta. As suas pequenas fibras aderem facilmente à superfície da ferida e depois são muito difíceis de remover. Isto pode provocar uma inflamação grave e atrasar a cicatrização. Já com as compressas, poderá enxugar suavemente a área em volta da ferida, pressioná-la para estancar uma pequena hemorragia ou simplesmente criar uma almofada protetora por baixo da ligadura. Convém ter em estoque várias embalagens de tamanhos diferentes, pequenas para arranhões e cortes menores, e maiores para lesões mais significativas. São o seu material de consumo principal. Agora que cobrimos a ferida com uma compressa estéril, precisamos de a fixar de alguma forma. E é aqui que entra em cena o verdadeiro super-herói do kit de primeiros socorros veterinário: a ligadura autoaderente. Se alguma vez tentou aplicar um penso adesivo comum num gato, sabe que é uma verdadeira tortura. Ele agarra-se firmemente ao pelo, e removê-lo torna-se um pesadelo para todos os envolvidos. O animal, que já está com dor e medo, acaba por receber uma dose extra de estresse. A ligadura autoaderente resolve este problema com uma simplicidade genial. A sua particularidade é que ela adere apenas a si mesma, mas é completamente indiferente ao pelo, pele ou até mesmo aos móveis. Basta enrolá-la à volta da área afetada por cima da compressa, dar algumas voltas, cortar e pressionar a ponta. Pronto! A ligadura fica firme, não escorrega, mas sem apertar os tecidos. E quando for a hora de a remover, ela desenrola-se com a mesma facilidade, sem arrancar um único pelo. Este simples acessório vai poupar muitos nervos a si e ao seu animal de estimação. Tenha sempre pelo menos um rolo desta ligadura no seu kit de primeiros socorros. Certo, já temos o curativo preparado. Contudo, antes de o aplicar, é fundamental limpar bem a ferida, e neste ponto, quero alertá-los para um erro muito comum. Por favor, esqueçam o iodo e o álcool medicinal para tratar feridas em gatos. O que é adequado para humanos pode ser extremamente perigoso para os felinos. A pele dos gatos é muito mais sensível, e estes produtos agressivos podem provocar queimaduras químicas severas e dor intensa. Depois de um tratamento como este, o gato simplesmente perderá a confiança em si e não permitirá que se aproxime na próxima ocasião. A sua melhor opção são antissépticos à base de água, completamente livres de álcool. E o campeão indiscutível neste caso é a clorexidina. É um excelente desinfetante, não arde, não provoca irritação
e não mancha a pelagem. Basta umedecer com ele uma gaze estéril e limpar delicadamente a pele à volta da lesão. Este é um produto seguro, eficaz e muito acessível, sendo um verdadeiro item indispensável no kit de primeiros socorros veterinário. E agora, vamos conversar sobre as situações em que uma ferida não precisa apenas de ser desinfetada, mas, antes de tudo, limpa. Imagine que o seu gato voltou de um passeio com um arranhão onde se vê terra ou pequenos detritos. Aplicar antisséptico ali imediatamente não é a melhor ideia. Primeiro, é preciso limpar tudo. E para isso, na nossa caixa de primeiros socorros, deve haver mais um produto simples, mas genial: o soro fisiológico. Muitos o conhecem simplesmente como soro. Essencialmente, é uma solução salina estéril, cuja concentração é idêntica à do plasma sanguíneo. É por isso que ele é absolutamente neutro para o corpo, não arde e não causa nenhuma irritação. É o produto ideal para a limpeza mecânica. Você pode aspirá-lo numa seringa sem agulha e, sob pressão, lavar a ferida, removendo de lá todas as partículas estranhas. Mas ele tem também uma segunda aplicação, não menos importante: a lavagem dos olhos. Se uma poeira, um cisco ou um pelo cair no olho do gato, o soro fisiológico será a sua salvação. Com ele, pode-se lavar o olho de forma segura e eficaz, removendo o irritante. É uma solução versátil e muito econômica, que será útil nas mais diversas situações. Bom, a ferida já está lavada e desinfetada. E agora? Às vezes, principalmente se for um arranhão mais profundo, podemos ajudar a ferida a cicatrizar mais rapidamente. Para isso, existem pomadas cicatrizantes específicas. Mas aqui preciso fazer um aviso muito importante. A escolha e a decisão de usar qualquer pomada cicatrizante é uma atribuição exclusiva do médico veterinário. Nunca aplique pomadas na gata por conta própria, especialmente aquelas que contêm antibióticos. No entanto, existe um produto que muitos veterinários aprovam para uso doméstico em cortes superficiais e limpos. Trata-se da pomada Levomecol. Ela possui uma dupla ação: combate bactérias e estimula a regeneração dos tecidos. Mas há um detalhe importante. Após a aplicação da pomada, é crucial garantir que a gata não a lamba. Para isso, o local tratado é geralmente coberto com uma gaze e fixado com uma ligadura autoadesiva. O Levomecol só deve ser usado em feridas pequenas e superficiais, e apenas após ter certeza de que a ferida está completamente limpa. Em caso de qualquer dúvida, ou se a lesão parecer séria, a primeira atitude é sempre entrar em contato ou levar o animal ao médico veterinário. Para complementar o nosso kit de materiais essenciais, vamos adicionar alguns itens simples, mas extremamente úteis. Primeiro, os discos de algodão. E atenção, discos, não simplesmente algodão em rama. São muito mais práticos de usar. Têm uma estrutura compacta, não se desfazem facilmente e não deixam fiapos que possam entrar na ferida. Com eles, é muito fácil, por exemplo, umedecer com clorexidina para limpar a pele à volta de uma ferida, remover sujidade ou sangue. Em segundo lugar, os cotonetes são indispensáveis para aplicar medicamentos de forma pontual. Por exemplo, se precisar de aplicar pomada com precisão numa pequena arranhadura ou de limpar o canto do olho, permitem agir de forma direcionada, sem espalhar o produto por todo o pelo. São itens simples e baratos, mas quando são necessários, a sua ausência pode causar grandes inconvenientes. Por isso, reserve um lugar garantido para eles na sua caixa de primeiros socorros. Eles tornarão o processo de tratamento de feridas muito mais cuidadoso e eficaz. Deixamos os materiais de consumo e passamos às ferramentas. E a primeira ferramenta na nossa lista deve ser o mais segura possível. São tesouras, mas não as comuns, e sim aquelas com pontas rombas e arredondadas. Por que isso é importante? Imagine que precisa cortar um pedaço de atadura da pata de um gato inquieto e que tenta se soltar. Um único movimento descuidado com uma tesoura pontiaguda.
e pode acidentalmente picar ou cortar o animal, causando-lhe mais uma lesão. As tesouras de pontas rombas eliminam completamente essa possibilidade. Com elas, é possível trabalhar com tranquilidade, muito perto da pele do animal de estimação, sem o receio de o ferir. Com elas também, se necessário, pode-se cortar cuidadosamente os pelos ao redor de uma ferida, para que não atrapalhem o tratamento e não entrem na área lesionada. Essas tesouras também são conhecidas como tesouras táticas ou tesouras para bandagens. É um detalhe pequeno, mas muito importante, que demonstra a sua precaução e cuidado com a segurança do gato. O próximo instrumento indispensável no seu kit de primeiros socorros é a pinça. Mas não aquela pinça robusta para sobrancelhas. Estamos falando de uma pinça fina, com pontas afiadas que se fecham perfeitamente. A sua principal função é para trabalhos de precisão. Com uma pinça assim, você consegue retirar com cuidado um espinho da pata do seu gato, por exemplo. Tentar fazer isso com os dedos ou com uma pinça grossa provavelmente fará com que o espinho se quebre, deixando uma parte encravada na pele, o que pode causar inflamação. A segunda função, e igualmente crucial, da pinça é a remoção de carrapatos. Se você vive numa região com alta incidência de carrapatos e seu gato tem acesso ao exterior, saber como remover o parasita corretamente é uma habilidade vital. Com a pinça, você deve segurar o carrapato o mais próximo possível da pele e, com um movimento suave de torção, puxá-lo. A pinça certa permite que você o faça sem esmagar o corpo do carrapato e sem deixar sua cabeça na pele, o que é fundamental para prevenir infecções e doenças. Portanto, uma pinça de boa qualidade não é um luxo, mas uma necessidade. Continuando a nossa lista de itens essenciais. Agora, vou falar de algo que muitos subestimam, mas cuja falta pode transformar uma tarefa simples num verdadeiro desafio. Estou a falar de uma seringa descartável comum, sem agulha. Recomendo ter à mão umas 2 seringas de diferentes volumes, por exemplo, de 2 e 5 mililitros. Mas afinal, para que servem? Em primeiro lugar, são o instrumento ideal para administrar medicamentos líquidos ao seu gato. Tentar dar o medicamento com uma colher geralmente resulta em metade na sua roupa e a outra metade no focinho do bichano. Com a seringa, pode introduzir o líquido delicadamente no canto da boca, por trás da bochecha, e o gato irá engoli-lo instintivamente. Em segundo lugar, a seringa sem agulha é uma grande aliada em casos de desidratação ou quando precisa simplesmente de hidratar o animal. Pode encher com água limpa e ir administrando pequenas quantidades na boca do gato. E em terceiro lugar, como já referimos, é extremamente útil para lavar feridas ou olhos com soro fisiológico, controlando a pressão do jato. É uma ferramenta multifuncional e indispensável, que custa pouco e oferece muitos benefícios. O próximo aparelho indispensável no nosso kit de primeiros socorros é o termômetro eletrônico. Conhecer a temperatura corporal normal do seu gato e saber medi-la é uma competência fundamental para qualquer tutor responsável. Uma temperatura elevada, ou pelo contrário, muito baixa, é um dos primeiros e mais claros sinais de que algo não está bem com o animal. Pode indicar uma infecção, inflamação, envenenamento ou hipotermia. É crucial ter em mente 2 pontos. Primeiro, a medição da temperatura em gatos é feita por via retal. É um procedimento que não é o mais agradável, mas é absolutamente necessário. A ponta do termômetro deve ser lubrificada com vaselina ou um creme gordo e inserida suavemente no reto do animal. Segundo ponto, a temperatura corporal normal dos gatos é mais elevada do que a dos humanos. Ela varia entre os 38 e os 39 graus Celsius. Se o termômetro marcar 39,2 graus, já é motivo de preocupação e um sinal para contactar o seu veterinário. Uma temperatura acima dos 40 graus, por outro lado, exige uma ação imediata. O termômetro eletrônico é, portanto, a sua principal ferramenta de diagnóstico, fundamental para detetar qualquer perigo a tempo. Agora,
Vamos falar de uma ferramenta que, embora seja geralmente associada à higiene e estética animal, pode ter uma função médica numa emergência. É o alicate de unhas. À primeira vista, pode parecer estranho. Por que razão deveria estar no kit de primeiros socorros? A resposta é simples: para ajudar em casos de lesões nas unhas. As unhas dos gatos não são apenas arranhões inocentes, são estruturas complexas, com vasos sanguíneos e nervos internos. Às vezes, durante uma brincadeira mais agitada ou um salto mal calculado, o gato pode prender a unha e parti-la parcialmente ou até mesmo arrancá-la. Uma unha partida causa dor intensa, fica presa em tudo, agravando ainda mais a lesão, e pode sangrar. Nesta situação, pode ser necessário cortar cuidadosamente a ponta lesionada para que não atrapalhe nem piore a situação. É crucial fazê-lo com extrema delicadeza para não atingir a parte viva da unha, mas, por vezes, é a única solução adequada antes de uma visita ao veterinário. Por isso, um alicate de unhas de qualidade e bem afiado deve estar sempre à mão. Ainda sobre as unhas feridas, é preciso estar preparado para a consequência mais desagradável: o sangramento. Se, ao cortar as unhas, acidentalmente atingir um vaso sanguíneo, ou se o gato arrancar uma unha, o sangramento pode ser bastante intenso. Um gato assustado sacudirá a pata, salpicando sangue por todo o lado, o que só aumentará o seu pânico. Com os meios comuns, parar este tipo de sangramento capilar pode ser complicado. É precisamente para estas situações que deve ter no seu kit de primeiros socorros um produto hemostático especial. Pode ser um pó hemostático, disponível em lojas de animais. Basta aplicar uma pitada de pó diretamente na ponta da unha que está a sangrar, e o sangue coagula em segundos. Como alternativa, pode usar um lápis hemostático à base de nitrato de prata, que se encontra em farmácias. É uma verdadeira salvação, que o ajudará a resolver o problema rapidamente, mantendo a calma e a casa limpa. Bom, montamos um kit tanto, não é? Mas qual é o componente mais importante de todos, aquele que mencionei lá no começo? O item mais crucial e, talvez, o mais surpreendente para o seu kit de primeiros socorros é a sua calma. Exatamente. Quando você tem tudo o que precisa à mão, você age com clareza e organização, sem entrar em pânico. Gatos são extremamente sensíveis às nossas emoções. Um tutor assustado significa um gato assustado, e um gato assustado é muito mais difícil de ajudar. Seu kit não é apenas um monte de bandagens e medicamentos. Ele é a sua ferramenta de confiança. Ele transforma uma situação potencialmente desesperadora em um problema solucionável. Você sabe que tem os meios para tratar uma ferida, estancar um sangramento ou prestar socorro em caso de envenenamento. Você sabe a quem ligar. Essa preparação é o que pode, de fato, salvar a vida do seu pet em um momento crítico. Por isso, ao montar o seu kit de primeiros socorros, você está fazendo o investimento mais valioso na segurança do seu amigo de quatro patas. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo tão importante até o final. Se achou útil, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder mais dicas sobre o cuidado dos seus companheiros peludos. Agora, uma pergunta para você. O que dessa lista você já tem no seu kit de emergência? Ou será que esquecemos de algo fundamental? Deixe um comentário e vamos construir a lista perfeita juntos.